E aí, galera antenada no estúdio, tudo bem com vocês? Eu sou a Vitória Castro, professora de redação, e hoje nós vamos falar sobre as dicas para fechar as competências 2 e 3 do Enem. Bora lá? Para começar, a competência 2 trata da abordagem do tema com argumentação consistente e respeito aos elementos exigentes pela tipologia argumentativa. Dando uma resumida aqui para vocês, significa basicamente aplicar um repertório sociocultural bem relacionado com o tema. Ou seja, você não pode simplesmente escolher qualquer repertório, você tem que escolher um que seja pertinente para a discussão e que ele esteja relacionado ali, dependendo se você for colocar na introdução, esteja relacionado com o tema, no desenvolvimento esteja relacionado com o seu argumento, certo? Vamos lá para as dicas. Escolha um repertório que seja produtivo para encaixar com o argumento. Essa dica é muito válida, muito importante, porque por mais que seja um pouco óbvio, muitas vezes a gente não encaixa um repertório que seja tão produtivo para o nosso argumento. E a dica que eu dou é, por exemplo, o seu argumento, você já formula ele puxando o repertório. Então, se você for colocar um dado estatístico, você já puxa ele, ou seja, você já explica por que esse dado estatístico acontece. Exemplo, se você for colocar o número de mulheres que são agredidas anualmente, então você já vai explicar por que isso acontece, por que esse dado está ocorrendo no Brasil, por exemplo, entendeu? Então, usa um repertório que já vá explicar ele para puxar para o argumento. Deixe bem claro para o corretor qual a relação do que foi dito posteriormente com o repertório utilizado. Isso serve tanto para a introdução quanto para o desenvolvimento. Por que eu digo isso? Porque muitos alunos não tomam cuidado de deixar claro a relação que você fez, tanto de tema com o repertório, quanto de argumento com o repertório. Aí o corretor fica procurando qual foi a relação. Isso não pode acontecer. Você tem que deixar bem claro. Se é uma relação de oposição, você usa o contudo, vai de encontro ao preceito. Se é uma relação de analogia, você já mostra essa relação, entendeu? Deixe bem claro lá para o corretor não ter que ficar procurando relação, senão ele tira da sua competência 2. Última dica, retome o repertório da introdução a algum texto de forma sintética. Essa dica ela vai tanto para a competência 2 quanto para a competência 4. Quando você retoma o seu repertório da introdução, você mostra que ele é realmente pertinente para toda a discussão do texto, o que te dá pontos na competência 2, e mostra que o teu texto está todo encadeado e coeso, ou seja, ele é todo coerente. O corretor vai ficar impressionado com a sua habilidade de usar o repertório ali para fazer relações durante todo o texto. Então, é válido para a competência 2 e 4. Aqui eu tenho uma introdução do meu texto Nota 1000 do Enem 2019. Sim, eu fui Nota 1000 no Enem 2019 e a minha meta aqui é te ajudar a tirar Nota 1000 também, então fica ligado aqui nessa introdução. Vamos analisar qual foi a relação que eu fiz do meu repertório com o tema. Em sua obra O Cidadão de Papel, o célebre escritor Gilberto de Menstein disserta acerca da inefetividade dos direitos constitucionais, sobretudo no que se refere à desigualdade de acesso aos benefícios normativos. Dando uma resumidazinha nesse repertório, a obra O Cidadão de Papel ela basicamente fala que boa parte da população brasileira ela não tem os seus direitos garantidos na prática, ou seja, na teoria é tudo perfeito, mas na prática falta educação, falta lazer, falta cultura, falta saúde, entendeu? Então basicamente é isso. Está lembrado que o tema do Enem 2019 foi a democratização do acesso ao cinema no Brasil? Então, se você estiver na dúvida de como procurar um repertório, analisa, como eu costumo dizer, né, outro método do Vitória Castro aqui, o eixo temático principal. Se eu estou falando de democratização, então eu estou puxando desigualdade social. Procura um repertório que fale de desigualdade social. A obra do Cidadão de Papel caiu muito bem, caiu como uma luva, né? Então, procura o eixo temático principal e a partir dele usa o repertório, certo? Vamos ver aqui qual foi a relação. Diante disso, ou seja, diante dessa análise do Menstein, a conjuntura dessa análise configura-se no Brasil atual. Vou explicar por quê. Haja vista que o acesso ao cinema no país ainda não é democrático.
vocês perceberam que, ao mesmo tempo em que eu coloquei o tema, eu já inseri uma parte da minha tese porque eu afirmei que o cinema não é democrático. Lembrando, eu tenho que explicar por que eu acho que não é democrático. É aí que eu vou defender, certo? No caso, colocar as minhas teses e, nos desenvolvimentos, defender elas. Essa realidade se deve, essencialmente, à falta de subsídios para a infraestrutura nas regiões periféricas e à urbanização desordenada das urbes. Vocês viram que a relação que eu fiz foi que a conjuntura do Dimenstein se encaixa no Brasil porque o cinema não é democrático. Então, eu disse que existe uma forma de desigualdade social, ok? A relação ficou clara. O corretor não precisou procurar. Note que o tema faz referência a uma forma de desigualdade social no cinema. Assim, o repertório utilizado em vermelho também faz referência ao processo exclusório, o que demonstra produtividade na contextualização. Olha aqui o desenvolvimento 1 da minha redação nota 1000 do Enem 2019. Vamos analisar a relação que eu fiz de repertório com o meu argumento, para ver se ficou realmente uma relação clara e coerente sobre ele. Sob esse viés, é importante ressaltar que a logística de instalação de salas de cinema nas cidades pequenas é precária. Retomei a minha tese. Nesse sentido, segundo o contrato social, proposto pelo contratualista John Locke, cabe ao Estado fornecer medidas que garantam o bem-estar coletivo. Isso aqui foi o meu repertório. Nas próximas aulas, eu vou mostrar para vocês o método Vitória Castro de produzir uma redação. Então, fica ligado nas próximas aulas, viu? Então, voltando aqui, esse foi o repertório que eu utilizei, o contrato social. Lembra que eu falei para você procurar o eixo temático principal? Então, se eu estou falando de desigualdade social, o contrato social se encaixa muito bem. Contudo, olha a relação clara de oposição que eu estou fazendo com o meu repertório, certo? Contudo, eu vou me contrariar a ele, eu vou me opor ao que eu disse antes. A infraestrutura das cidades pequenas e médias é muitas vezes pouco dotada de incentivos para a construção de salas de exibição de filmes, como centro de lazer, dotados de praças de alimentação, por exemplo. Com isso, uma parcela expressiva da população é excluída dessa atividade cultural, o que, além de evidenciar o contexto discutido por Gilbert Dimenstein, olha aí eu retomando o repertório lá da introdução, como ficou bacana, vai de encontro ao. Se eu digo que vai de encontro, eu digo que vai contrário. Se eu digo que vai ao encontro de, eu vou a favor. Vai de encontro ao contrato social. Mostrei para o meu corretor que a relação que eu fiz foi de oposição, entendeu? A realidade brasileira não condiz com o que é mostrado no contrato social, entendeu? Então, o corretor não precisou procurar a minha relação. Concluindo aqui o parágrafo, desse modo, políticas públicas eficazes tornariam possível maior acesso ao direito de cultura garantido pela Magna Carta de 1988 por meio do cinema. Note que o repertório utilizado tem relação direta com a argumentação, já que a tese menciona falta de infraestrutura, que deve ser papel do Estado fornecer. E o repertório também faz menção a isso, certo? Então, procura o eixo temático principal. Eu quero falar de falta de infraestrutura, vou procurar um repertório que vai condizer a isso. Importante deixar claro para o corretor a relação feita entre repertório e produtividade dele, como forma de garantir 200 pontos na competência 2. Para finalizar nossa análise da competência 2, vamos mostrar o desenvolvimento 2 e ver a relação que eu fiz com o meu repertório. Além disso, o crescimento urbano desordenado gerou a concentração de cinemas em determinadas áreas da cidade, o que excluiu principalmente os locais pouco evidenciados pelo mercado imobiliário. Retomei a minha tese. Nessa linha de raciocínio, o geógrafo Milton Santos atribuiu ao inchaço urbano desenfreado o surgimento de processos como a gentrificação, a qual expulsa a parcela de indivíduos de baixa renda de sua moradia. Isso aqui foi o meu repertório. Vamos ver como foi que eu relacionei.
Devido a isso, olha aí o que eu utilizei, o operador argumentativo que eu utilizei. Eu já estou puxando o repertório, entendeu? Então, eu já vou relacionar o meu argumento com o repertório. Eu vou explicar a partir dele, entendeu? É importante que você faça isso para já deixar uma relação clara. Devido a isso, a distribuição de salas de cinema ocorreu de maneira desigual, privilegiando áreas nobres. Áreas nobres está relacionado com a gentrificação que eu falei. Por conseguinte, as favelas, localidades sem aparatos sociais, possuem pouco ou nenhum acesso à arte cinematográfica, o que evidencia um exército de cidadãos de papel. Mais uma vez, eu retomei o repertório lá da introdução. O corretor linguísta vai falar, realmente, esse repertório da Vitória foi pertinente para a discussão do texto. Ela tem que merecer 200 pontos a 2, entendeu? Assim, o cinema pode ampliar o seu alcance mediante a ação de setores sociais que forneça infraestrutura de filmes. A tese nesse parágrafo faz referência às comunidades que não possuem recursos cinematográficos. Logo, o repertório utilizado faz menção à origem desse processo, tornando-o produtivo. O uso do conector, devido a isso que eu falei para vocês, já mostra uma boa relação de repertório com o argumento que vem em seguida. Agora, vamos analisar a competência 3. Como eu posso fechar a competência 3, certo? Basicamente, o que fala a competência 3 é mobilizar uma série de habilidades cognitivas para a construção do sentido do texto e a persuasão do leitor na defesa do ponto de vista do enunciador. Dando uma resumida aqui para vocês, basicamente a competência 3 fala o quê? Você tem que defender a sua tese de modo que o corretor, quando lê, fale, realmente, essa pessoa aqui tem razão, entendeu? Ou seja, eu vou persuadir o meu corretor, o meu leitor, entendeu? E eu tenho que ser bem aprofundado em relação à minha tese, entendeu? Realmente defender e mostrar que ela é válida ali para ser discutida. Olha aí as dicas. Inicie o parágrafo de desenvolvimento com o tópico frasal. Vitória, para que serve esse tópico frasal? O tópico frasal, você vai retomar a sua tese. Então, se você já começa o seu desenvolvimento com o que você vai falar nele, o corretor já fica ciente de que você vai discutir sobre isso. Fica um desenvolvimento bem marcado, bem iniciado, certo? Conclua o desenvolvimento com uma sintetização crítica ou interventiva sobre o que foi dito. Vitória, para que isso? Porque se você começa falando de uma coisa e finaliza falando sobre essa mesma coisa, fica um parágrafo coerente. O que não pode é você concluir puxando outras informações, inserindo novas informações. O corretor vai circular ali, que é muito comum, né, e falar, discuta melhor essa discussão, ou seja, ele vai sentir falta de uma explicação dessas novas informações que você colocou. Isso é muito comum. Então, para não ocorrer esse tipo de erro, conclua sintetizando o que você falou, sem inserir novas informações, ok? Detalhe o eixo temático, aprofunde no tema. Pronto. Essa questão de detalhar o eixo temático é exemplificar, explicar. Use e abuse, já adiantando um pouco da competência 4, que vai ser a nossa próxima aula. Mecanismos de explicação, conectores de explicação, uma vez que, haja vista que, tendo em vista que, posto que, pois, entendeu? Então, explique bastante, exemplifique, detalhe, certo? Isso vai ajudar muito na análise, na persuasão do leitor. Insira consequências sobre a tese. Então, para que servem essas consequências? Se for uma questão, um problema, né, a ser discutido e você mostra consequências dele, ou seja, prejuízos práticos daquela tese para a nossa sociedade, você mostra para o corretor que aquilo ali está causando prejuízo, aquilo ali precisa realmente ser solucionado. Isso dá credibilidade e consistência para o seu argumento, certo? Então é muito válido, é muito importante que você coloque consequências. Foque em uma só discussão para cada desenvolvimento. Por mais que pareça um pouco óbvio, essa informação ela é muito importante porque alguns alunos
acabam misturando informações ali do desenvolvimento. Acabam falando de educação, aí puxa mais ali para uma questão estatal, puxa um pouquinho de saúde, então fica uma bagunça. Então foque em uma só discussão. Se você vai discutir educação no seu parágrafo, fique somente nisso, ok? Vamos analisar aqui o meu desenvolvimento 1 e ver onde foi que eu inseri o meu argumento, fiz o detalhamento e persuadi o meu leitor, o meu corretor, certo? Sob esse viés, é importante ressaltar que a logística de instalação de salas de cinema nas cidades pequenas é precária. Nesse sentido, segundo o contrato social proposto pelo contratualista John Locke, cabe ao Estado fornecer medidas que garantam o bem-estar coletivo. Contudo, a infraestrutura das cidades pequenas e médias é, muitas vezes, pouco dotada de incentivos para a construção de salas de exibição de filmes, como centro de lazer, dotados de praças de alimentação, por exemplo. Vocês viram aí que eu não só falei que o Estado falha quanto à infraestrutura, mas também eu destaquei qual é a falha dele, ou seja, no que exatamente que ele está falando em infraestrutura. É muito importante que você entenda isso, que você não pode simplesmente dizer que o Estado é inoperante. Você tem que mostrar exatamente no que. Então eu falei, pouco dotada de incentivos para a construção de salas de exibição de filmes, como centros de lazer, ou seja, exemplifiquei. Esse muitas vezes que eu usei é importante também, porque você não pode restringir nada na sua redação. Então, palavras como ausência, exclusivamente, todos, não é bom, certo? Então, sempre tente não generalizar demais, ok? Olha aí a consequência que eu coloquei para completar o sentido do meu argumento. Com isso, uma parcela expressiva da população é excluída dessa atividade cultural, o que, além de evidenciar o contexto discutido por Gilbert Rubinstein, vai de encontro ao contrato social, certo? E, para finalizar, minha conclusão. Desse modo, políticas públicas eficazes tornariam possível maior acesso ao direito de cultura garantido pela Magna Carta de 1988 por meio do cinema, fechando aí o meu raciocínio com a mesma coisa que eu falei, certo? O trecho em vermelho mostra uma argumentação concisa e aprofundada. Detalhar o eixo temático é de suma importância para garantir um bom argumento. O trecho em azul mostra consequências acerca da tese citada. Essa estratégia confere consistência para a argumentação. Olha aí o meu desenvolvimento 2, para a gente analisar o argumento que eu utilizei. Devido a isso, a distribuição de salas de cinema ocorreu de maneira desigual, privilegiando áreas nobres. Esse privilegiando áreas nobres mostra que eu não estou simplesmente dizendo que aconteceu de forma desigual, eu estou detalhando onde, certo? Onde exatamente está acontecendo isso. Vamos para a consequência. Por conseguinte, as favelas, localidades sem aparatos sociais, possuem pouco ou nenhum acesso à arte cinematográfica, o que evidencia um exército de cidadãos de papel. Essa consequência mostrou que eu preciso intervir aí, porque existem muitas pessoas que estão sem acesso a essa arte, a essa forma de cultura, a essa forma de lazer que é tão importante para o desenvolvimento crítico do cidadão, certo? Finalizando aí, assim, o cinema pode ampliar o seu alcance mediante a ação de setores sociais que fornecem infraestrutura de filmes. Finalizei da mesma forma que eu iniciei, com o mesmo assunto, com as mesmas informações. O trecho em vermelho mostra a minha argumentação e o trecho em azul as consequências que compõem a minha argumentação. Somos o Estúdio e estamos com você nos vestibulares.